montículos tão altos quanto casas, sistemas de túneis que se estendem pelo interior do solo. Construir uma casa requer criatividade na savana africana. Os tecelões sociais constroem ninhos comunitários enormes e pesados para acomodar centenas de aves da mesma espécie. Os porcos formigueiros escavam a sua casa no subsolo, na cave da savana. As pequenas térmitas são as arquitetas destes arranha-céus. Mas eles não vivem sozinhos. Há estranhos que se mudam para as suas casas. Estarão a aproveitar-se dos construtores? Ou será que os inquilinos e os construtores beneficiam desta coexistência? Que conseguem concretizar juntos, que não conseguem fazer sozinhos? Cada residente contribui à sua maneira nestes alojamentos partilhados. Este tecelão social procura os materiais de construção perfeitos. Precisa de ramos verdes e flexíveis para construir a entrada, mas são difíceis de arrancar. Ramos secos e acastanhados são mais fáceis de encontrar. São usados para construir o restante apartamento. Mas nem todos os tecelões dominam o seu ofício. E como tal, há muitos materiais que caem no chão e que ainda podem ser reutilizados, e não apenas por outros tecelões. Nada se desperdiça na savana. É um paraíso para as térmitas coletoras. Estes insetos consomem grandes quantidades de matéria vegetal seca. Que sorte a fonte de alimento e o ninho subterrâneo estarem tão próximos. O especialista em construção encontrou o raminho adequado. Precisa dele para a fachada. Aqui está ele. Ao contrário de outros tecelões, o tecelão social não tece um ninho, mas faz uma pilha. O ninho é construído de cima para baixo, o que é invulgar. O telhado assenta num ramo e suporta o peso de toda a construção. A entrada fica por baixo, dificultando o acesso a intrusos. Está quase pronto. Só precisa de mais uns ramos afiados em volta que irão funcionar como lanças e afastar os inimigos. Por baixo do ninho gigante, o estoque de matéria orgânica está a diminuir para as térmitas. É enviado um batedor. A sua missão é procurar uma fonte nova de alimento. Alvo localizado. Se mobilizar a colónia, será o fim deste ninho gigante. As térmitas podem devorá-lo e toda a construção pode desmoronar. Os tecelões não teriam qualquer hipótese contra uma invasão de térmitas coletoras. Felizmente, têm colegas de casa. O louva-a-Deus pode prevenir a tragédia. Uma das suas funções é livrar o ninho das pragas. Só está à espera da presa. Mas, infelizmente, de uma mais saborosa. A térmita volta para baixo, rapidamente, para chamar ajuda. Mas há outro colega de casa mais atento que quer manter o ninho limpo. Os 5 arborícola do Kalahari.
salva o espaço partilhado de uma invasão de térmitas. Não admira que haja uns 5 arborícola do Kalahari em cada colónia de tecelões. Vive de graça, em troca dos serviços de porteiro. Numa árvore vizinha, há um novo candidato para partilhar casa. O mais pequeno dos falcões não constrói o seu ninho. O falcão anão é um ocupante ilegal. Ocupa simplesmente o espaço, sem interesse pela opinião do proprietário. O protesto dos tecelões não incomoda nada o falcão anão. A ave sabe que é muito mais forte. Os 5 arborícola do Kalahari não se apercebeu do novo inquilino. Isto pode revelar-se fatal, pois o falcão anão nunca perde uma refeição. As tréguas não fazem parte do seu vocabulário. E assim o herói dos tecelões acaba com uma refeição. Os falcões anões invadem e comem os heróis. Mas será que também contribuem para a comunidade? Os tecelões sociais estão cansados. Regressam ao seu ninho seguro e confortável como fazem todas as noites. Ao contrário de outras aves, estes tecelões usam o ninho todo o ano e não apenas durante a época de reprodução. É hora do porco formigueiro sair da sua toca. Os porcos formigueiros passam grande parte do tempo a cavar em busca de alimento e abrigo. E como gostam de mudar de residência todas as noites, têm muito para escavar. Garras poderosas, orelhas bicudas e um corpo musculado ajudam-nos a escavar o solo duro da savana. A dimensão da área escavada só se torna visível na manhã seguinte. Inúmeras tocas numa área tão grande como um campo de futebol garantem habitação para todos, os que gostam de alojamento na cave. Como o javali africano. Enquanto o porco formigueiro fica na toca e dorme o dia todo, os javalis africanos deambulam pela savana. Mas os jovens javalis são uma presa muito desejada. Nem as hienas resistem a persegui-los. E costumam ser necrófagas. Felizmente encontram refúgio numa toca de um porco formigueiro. Estão a salvo, por agora. Além dos mamíferos, as aves também beneficiam das escavações do porco formigueiro. O abelharuco pequeno normalmente escava o ninho nas margens do rio. Mas as paredes de uma toca de porco formigueiro também servem. A pequena ave consegue escavar os pequenos túneis do ninho até uma profundidade de 2 metros, mesmo no solo seco e plano da savana. Uma cria acaba de nascer na escuridão do ninho. Uma câmara de infravermelhos, invisível às aves, registra o momento.
Os irmãos, com apenas alguns dias de vida, rastejam para o fundo do ninho. Assim que nasce, a cria tem de ser imediatamente alimentada para acompanhar os irmãos. Mas a escuridão torna difícil encontrar o bico certo. A progenitora cansa-se de procurar. Fica para a próxima. O abelharuco pequeno caça insetos em pleno voo. Este inseto é para o parceiro como sinal de amor. Finalmente as crias irão receber a sua parte. Mas, como sempre, é preciso retirar cuidadosamente o ferrão. Finalmente, a pequena cria consegue comer. Desta vez encontrar o bico não é complicado, mas largá-lo parece ser a parte mais difícil. Alimentar, aconchegar e cuidar dos restantes ovos. Arrumar a casa, há muita coisa a acontecer no ninho do abelharuco. Um pouco mais abaixo, na toca, o porco formigueiro está a dormir. A fêmea está exausta. Após uma gestação de 7 meses, deu à luz uma única cria. As progenitoras são mães solteiras. Estes dois irão passar os próximos 6 meses juntos, o que pode ser bastante exigente, por vezes. A progenitora porco formigueiro acorda quando o sol se põe. Tem de encontrar alimento e a cria tem de ficar na toca, sozinha. O porco-espinho sul-africano habita na câmara lateral deste espaço partilhado. Também desperta e vai sair em busca de alimento. Morcegos, porcos-espinhos sul-africanos e porcos formigueiros partilham o mesmo espaço no interior do solo. Cada residente aumenta o espaço e constrói a sua própria câmara lateral. Desta forma, criam propriedades subterrâneas gigantes na savana. Vistas do exterior, as termiteiras não parecem o melhor lugar para partilhar casa, embora sejam enormes. Mas um olhar no interior revela que há espaço suficiente para mais inquilinos. O sistema intrincado de ventilação nas termiteiras oferece um lugar para habitar a muitas espécies, exceto para as próprias térmitas, que vivem debaixo do montículo, abaixo da superfície. Quando há reparações a fazer,
Elas vêm ao de cima. Estas obreiras dedicadas usam saliva, excrementos e areia para construir um montículo resistente. Quando a termiteira seca, fica dura que nem pedra e resistente ao clima. As térmitas vivem debaixo das paredes da termiteira para se protegerem da luz do dia e dos predadores e também para servir a rainha. Mas este castelo resistente também é usado por outros animais. O mangusto anão decidiu mudar-se para este montículo. O mamífero carnívoro mais pequeno em toda a África vive quase exclusivamente nos ninhos das térmitas e adora apanhar banhos de sol no telhado logo pela manhã. Não admira que goste no apartamento. As térmitas mantiveram-no quente durante toda a noite. Mas os mangustos são péssimos inquilinos. Desarrumam a casa toda e não dão nada em troca. Afinal, os proprietários vão resolver a confusão. Ou não vão? Algumas térmitas tornam-se um petisco. Que indelicado da parte do mangusto alimentar-se dos senhorios. Ainda assim, as térmitas têm de reparar os danos rapidamente ou arriscam ser atacadas pelos predadores. Uma formiga mata-pele detectou a abertura na termiteira. Está de olho nas térmitas. O mangusto anão não está interessado e assim as térmitas ficam desprotegidas. A formiga mata-pele não poupa as térmitas. Começou uma corrida contra o tempo. As térmitas têm de reparar os estragos o mais depressa possível. A formiga já está a mobilizar as suas companheiras da colónia, dizendo que há alimento em abundância. E estão a chegar aos magotes. Só quando o último buraco for fechado é que as térmitas estarão a salvo. Finalmente, a fortaleza está segura. Como a rainha é muito fértil, as térmitas podem recuperar facilmente da perda provocada pelos ataques, mas têm muito trabalho pela frente. Os falcões anões, que não ganharam amigos, quando invadiram a residência dos tecelões, tornaram-se pais de 3 crias esfomeadas. Os lagartos estão no menu do dia. Estão a ser entregues sem custos diretamente na entrada branca desta habitação elegante. Os residentes deste alojamento partilhado também estão a criar a sua descendência. Muitos juvenis espreitam pelo ninho. Gritam alto e incessantemente por alimento. As crias do falcão anão já estão crescidas. Está na hora de saírem para o exterior e deixarem o alojamento partilhado. Os progenitores tentam atrair as crias com alimento. Para o juvenil, a entrega da presa é uma prova de equilíbrio. E o progenitor não está a facilitar a vida à sua cria.
Mas o esforço valeu a pena. Como é difícil voar de estômago cheio. Este juvenil ainda não lhe apanhou o jeito. É perigoso porque há demasiados predadores no solo. É melhor regressar ao ninho rapidamente. Mas nem no ninho as crias estão totalmente seguras. Um mangusto esbelto esgueirou-se para o ninho gigante dos tecelões e tem fome. Os tecelões sociais não conseguem fazer nada sozinhos. Precisam de ajuda, porque o mangusto é uma grande ameaça à sua descendência. Apenas 1/5 dos tecelões sociais chega à idade adulta e parte da culpa é dos mangustos. Chegou a hora deste inquilino impopular. O falcão anão também receia pelas suas crias, mas ao contrário dos tecelões sociais, o falcão tem garras afiadas e bico afiado. Consegue expulsar um mangusto da árvore com ataques simulados. Afinal, o falcão anão sempre contribui para a segurança do alojamento partilhado, como protetor, para bem da descendência de toda a comunidade. Meses mais tarde, voltamos ao alojamento do porco formigueiro. Como sempre, a progenitora deixa a toca durante a noite. A cria já está grande o suficiente para a seguir. Mas a progenitora está a afastar-se rapidamente. Quer que a cria aprenda a desenvencilhar-se sozinha. O juvenil ganhou bastante peso durante o último meio ano, mas continua hesitante. Antes tem de verificar cuidadosamente o que o rodeia. O focinho do porco formigueiro é o seu órgão sensorial mais importante. Consegue farejar alimento a vários metros no interior do solo, como formigas ou térmitas. Este jovem porco formigueiro encontrou algumas formigas abaixo do solo. Alguns jatos de ar provenientes do nariz expõem as formigas. São puxadas para dentro da boca juntamente com terra e esmagadas. As térmitas são mais difíceis de apanhar. Os ninhos têm de ser abertos à força. O porco formigueiro consegue alcançar estas iguarias ao estender a língua, que pode ter até 30 centímetros de comprimento. As térmitas desaparecem rapidamente, presas à saliva pegajosa.
Mas o porco formigueiro não consome todas as térmitas. Gera os seus recursos de forma sustentável. E os restantes animais da savana beneficiam disso mesmo. Como os pássaros formigueiros meridionais, também habitam o alojamento partilhado do porco formigueiro. Tal como o abelharuco pequeno constroem os seus ninhos nas paredes da toca. Contudo, estas aves e o porco formigueiro também se encontram no exterior do alojamento. Este pássaro formigueiro meridional procura um ninho de térmitas específico. E é ele que tem de seguir. Durante o inverno, o porco formigueiro tem de procurar alimento ainda durante a tarde, porque as noites são frias e as térmitas enterram-se ainda mais. Os insetos mal se conseguem ver a partir do exterior. Um problema para o pássaro formigueiro meridional. Felizmente conta com o porco formigueiro. Este deixa as termiteiras completamente destruídas. É um festim gastronómico. E não apenas para o pássaro formigueiro meridional. A batalha pelo alimento está decidida. O pássaro formigueiro meridional ganhou. O porco formigueiro e o pássaro formigueiro meridional são colegas de casa perfeitos devido às mesmas preferências. O portelo também gosta da toca do porco formigueiro. Os protelos são parecidos com as hienas. São uma espécie de hienas, mas não se alimentam como elas. Os protelos são especialistas a consumir térmitas. O que lhes falta são patas fortes para escavar. É por isso que se alimentam principalmente de térmitas coletoras, porque estes insetos deixam a termiteira durante o dia. Muito conveniente. O protelo consegue apanhá-las facilmente do chão. Mas durante o inverno, os tempos são difíceis. As térmitas coletoras raramente deixam o ninho. Mas ter o colega de casa certo recompensa. Este montículo foi escavado por um porco formigueiro. É um verdadeiro buffet à descrição para o protelo, com um fornecimento contínuo de petiscos deliciosos. Este excesso de alimento proporciona outras atividades importantes. Uma protelo fêmea está a aproximar-se. Os dois acabam por se encontrar. É um acasalamento típico do protelo. Isto pode levar até 6 horas. Muito esgotante. As térmitas nutritivas são um petisco ideal para restabelecer as forças. E o protelo só deixa a fonte de térmitas praticamente de noite. Os protelos têm uma língua muito eficiente. Engolem centenas de térmitas a cada segundo. Podem consumir até 300.000 em apenas uma noite. Um buffet à descrição e alojamento gratuito fornecidos pelo porco formigueiro. Este protelo não podia viver melhor.
Na termiteira, o mangusto anão fêmea espera o regresso do seu grupo. Está a fazer de babysitter. A mãe biológica não quer saber das crias. Deixa esta tarefa para as fêmeas subalternas. Como sempre, as térmitas estão ocupadas a reparar os danos do seu ninho. A babysitter tem muito o que fazer, até amamentar as crias. Chega um convidado inesperado. Um varano de pescoço branco. Procura alimento e o montículo das térmitas é uma mina de ouro. O varano de garganta branca quer entrar. Procura o ponto fraco da fortaleza. Os membros anteriores e as garras afiadas facilitam a entrada. Mas o varano de garganta branca não chega longe. Tem de haver outra forma. A sua língua bifurcada guia o caminho. Consegue detectar a direção do cheiro. Conseguiu. No interior do alojamento partilhado com as térmitas, os colegas de casa tentam esconder-se. As térmitas que habitam a cave nem se apercebem do ataque. Uma cobra comedora de ovos encontrou um apartamento confortável no piso superior para passar o inverno. O varano de garganta branca entra no lar da cobra sem ser convidado. Como apenas se alimentam de ovos, estas cobras não têm dentes nem veneno, mas ainda sabem defender-se quando são provocadas. Esta ataca sem medo e produz sons sibilantes ao friccionar as escamas umas nas outras. A defesa parece ser eficaz. Mas o varano de garganta branca ainda tem fome. O benefício de um montículo de térmitas com sistema de ar condicionado também atrai outros répteis. Alguns acabam por se reproduzir. Estes ovos de cobra eram exatamente o que o varano de garganta branca andava à procura. E assim a câmara de reprodução da cobra transforma-se numa despensa. Na maior parte das vezes, os ovos de répteis são indetetáveis. Os ninhos das térmitas oferecem condições de crescimento perfeitas. A umidade do ar mantém-se constante, é quente e as térmitas não têm interesse nos ovos. Os ovos de cobra colam-se naturalmente uns aos outros para não rebolarem. O movimento pode afetar os embriões. Além disso, é mais difícil para os predadores roubarem os ovos se estiverem colados. Finalmente, o ladrão põe-se em fuga.
sem ser notado pelos donos da casa. Há sempre trabalho a fazer no ninho dos tecelões. Está constantemente a ser aumentado, o telhado é melhorado e os novos apartamentos são construídos. A residência nunca é grande o suficiente, mas as aves trabalham arduamente sozinhas. Mais nenhum colega de casa os ajuda. Nem o bufo africano, apesar de morar na penthouse com vista panorâmica, está confortável e seguro aqui em cima. Os potenciais predadores podem ser vistos de longe. O caminho está livre. Este jovem leopardo não anda atrás do bufo africano. À noite, o bufo africano sai para caçar ratos. Agora percebe-se por que razão a ave estava aqui em cima. Fez o ninho no topo da colónia dos tecelões sociais. Uma das crias já tem confiança suficiente para pousar num ramo. Para compensar a renda da melhor localização, o bufo africano afasta outros répteis e pequenos mamíferos que podem caçar os tecelões sociais e a sua prole. Mas que predador se atreveria a aproximar-se demasiado deste alojamento partilhado com tantos colegas de casa atentos? O barbudo malhado, tal como o pica-pau, vive normalmente em casas de madeira. Mas este está a pensar em mudar-se para um apartamento mais confortável na residência dos tecelões. As aves não parecem reparar. Nem o falcão anão, nem o bufo africano. O barbudo malhado entra num dos ninhos quando os donos estão fora. Os tecelões têm de resolver o assunto sozinhos. E fazem-no à sua maneira, sem violência, mas com muito clamor. O barbudo malhado está farto e regressa à sua cabana de madeira. O guarda da noite regressa ao seu posto. Em cima dele está um colega de casa que quis fazer uma visita. As vespas do papel fazem um ninho na parte inferior do ninho dos tecelões. Alimentam as crias com lagartas esmagadas. Aquele que se aproximar demasiado do ninho leva uma ferroada. Assim, os convidados indesejados ficam longe da colónia dos tecelões. Pode parecer surpreendente, mas apesar dos chilreios e batimentos de asas, as vespas não atacam os tecelões nem os outros colegas que partilham casa. Mas atacam girafas vorazes. Para estes gigantes, um ninho de tecelões não passa de um delicioso fardo de palha. Mas sabem que uma ferroada é dolorosa e evitam chegar perto do alojamento dos tecelões. Aqui, na toca partilhada do porco formigueiro, as coisas estão mais tranquilas. As moscas varejeiras à entrada indicam que o proprietário ainda lá está.
As moscas varjeiras só saem quando o porco formigueiro sair. Passam o dia no teto a fazer as mesmas coisas que as moscas fazem, a limparem-se e a procurar parceiras. As varjeiras esperam até o senhorio acordar. Depois, têm de ser rápidas. Assim que o porco formigueiro deixa o alojamento partilhado, as varjeiras saltam e agarram-se ao dorso. Estão afeiçoadas à toca do anfitrião, mas não por uma questão de generosidade. Assim que o porco formigueiro faz as suas necessidades, começa a hora de jantar das moscas varjeiras. Um curto voo e aterram nos resíduos. Quando o porco formigueiro segue o seu caminho, as varjeiras voam novamente para o seu dorso. Desta forma, as moscas varjeiras preguiçosas aproveitam um cruzeiro ao pôr do sol com tudo incluído, até à próxima toca. O jovem porco formigueiro acordou sem a progenitora. Ela partiu. Tem de sobreviver sozinho a partir de agora. Ele parte com determinação. O porco formigueiro irá construir o seu primeiro apartamento no interior do solo e iniciar uma nova partilha de toca. Ele não é esquisito no que toca à localização, mas o solo não pode ser demasiado mole ou o alojamento pode colapsar. Mas uma toca não é suficiente. Tem de existir uma para encontrar alimento, outra para se esconder dos predadores, uma para dormir e uma para viver. Assim o porco formigueiro continua a escavar tocas até 6 metros de profundidade. Nenhum esforço é demasiado grande. As garras do juvenil já são fortes o suficiente para realizar a tarefa. Feito. A primeira toca está terminada. Só faltam algumas centenas. Novos alojamentos partilhados serão criados aqui. Mas o jovem porco formigueiro mal irá ver os seus colegas de casa. Eles têm a sua própria rotina diária. Os mangustos anões são muito sociáveis e passam a maior parte do tempo no seu alojamento. Mais uma vez, são as térmitas que têm de fazer a limpeza. Finalmente, os colegas de casa irritantes estão de partida. Os mangustos anões mudam regularmente de casa. Habitam entre 10 a 30 termiteiras diferentes. Como sempre, não se comportam muito bem nos novos aposentos. Chegam a deixar fezes à porta de casa. A desordem é a mesma noutras termiteiras. Quem é que fará a limpeza, afinal? Talvez a barata? Não, este pequeno inseto não vai conseguir consumir tudo. Mas pode consumir qualquer coisa.
Há ainda outro colega de casa no ninho partilhado das térmitas: o lagarto prateado do Sudão. O mangusto e o lagarto não só vivem juntos na termiteira, como se dão fantasticamente bem. O lagarto prateado do Sudão podia alimentar-se de mangustos ou vice-versa. O mangusto podia alimentar-se do lagarto, mas não o fazem. O mangusto só consome insetos e outros animais pequenos, e o lagarto encontrou uma forma mais sustentável de conseguir alimento. Sempre que o mangusto deixa fezes para trás, o lagarto prateado do Sudão não se queixa. Pelo contrário, se as fezes forem recentes, são ainda mais atraentes para o lagarto. E assim todos saem beneficiados. Graças à fraca digestão do mangusto, o lagarto prateado do Sudão teve uma refeição nutritiva e as térmitas ficam com a entrada da sua casa limpa. Os ninhos gigantes dos tecelões são impressionantes, mas os seus construtores são engenheiros de estruturas medíocres. Um ninho de pica-pau na trave mestra não é propriamente conveniente. Mas por que é que o pica-pau se vai preocupar? O ninho extremamente pesado não é problema dele. A ave está ocupada a apreciar a vista. Os tecelões não param de construir. O ninho está incrivelmente pesado. Se o ramo se partir, os ocupantes do ninho ficarão sem casa num piscar de olhos. Os tecelões e os colegas de casa tiveram sorte. Ninguém se magoou. Mas as aves têm de construir um novo ninho. O que caiu já não oferece proteção. Não passa de material de construção para outras aves. Por agora são apenas alguns ramos numa árvore, mas em breve será algo maior. Ainda assim vai demorar muito tempo até estes ramos se transformarem no abrigo de muitos habitantes diferentes. A toca deste jovem porco formigueiro em breve também será a residência de muitos outros animais. Alguns sairão à noite, outros virão durante o dia. Dificilmente se irão encontrar. Mas assim todo o espaço é aproveitado. Com a ajuda de todos, a toca será aumentada e serão criadas passagens laterais para benefício de todos. A situação das térmitas é diferente. Têm os piores colegas de casa. Alguns destroem as termiteiras regularmente e outros vêem-nas como alimento. Os répteis ocupam a área de ventilação com as suas crias. Não resta outra opção às térmitas que não seja isolarem-se. E os colegas de casa?
têm uma vida maravilhosa. Apesar dos seus ninhos impressionantes, os tecelões sociais vivem em perigo constante. Felizmente têm muitos colegas de casa. Enquanto alguns os protegem, outros mantêm a casa limpa e arrumada. Todos cumprem as suas tarefas domésticas. É verdade que viver em comunidade tem vantagens e desvantagens, mas as comunidades de animais na savana não diferem necessariamente das comunidades humanas. Se houver mais espaço para viver, mais alimento, mais encontros e mais diversidade, todos sairão beneficiados.